Fevereiro acabou e com ele foi-se aí um mês de leituras, né? Eu estou nesse vídeo aqui para justamente compartilhar com vocês o que foi lido, né? O que eu e a Isadora lemos aqui e o que a gente compartilhou, o que a gente deixou de compartilhar com vocês aqui no canal do Duras Letras. E para abrir aqui a roda de leituras do mês de fevereiro, a gente começa com esse livro aqui, que eu li na edição Kindle. Eu e a Isadora participamos, né, de um grupo de pesquisa e esse livro, O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunsky, foi a pedida do grupo, né? Então a gente leu ele para propor discussões ali em cima desse material e tal, e foi um livro bom de ler, eu gostei de ter lido. Acho que isso ficou até como uma espécie de acordo ali do grupo, de que, tratando-se de literatura contemporânea brasileira, né, esse é um dos melhores livros, é um livro muito bem escrito, que consegue aí tocar em questões profundas, né, sobre a nossa história, sobre a relação da modernidade com os indígenas e tudo mais, e sem cair necessariamente num discurso maniqueísta e pura e simplesmente didático, né, que parece ser um problema e um tópico aí da própria literatura contemporânea. Então esse foi, né, o livro mais curto, né, e o primeiro livro que a gente leu. A gente tinha começado a lê-lo no final de janeiro, mas ele acabou entrando aí fevereiro adentro, e foi quando aconteceu a discussão com um grupo de pesquisas. O segundo livro que eu quero mostrar é esse aqui, não podia ser outro, né? Aqui nós temos vários livros, né? Dentro da Eneida de Virgílio, nós temos vários livros. Esse aqui é o Calhamaço, que está me acompanhando aí já há algum tempo. Desde o começo de fevereiro eu tenho lido e compartilhado as leituras aqui no Duras com vocês, né? Então, né, não tenho muito a dizer sobre esse livro. É claro que eu não acabei ele em fevereiro, vocês podem ver aqui pelos post-its que ainda falta um bocado de coisa, mas nós já estamos chegando na cereja do bolo, né? Em breve a gente chega no canto sexto da Eneida, que é considerada aí uma das grandes peças, um dos totens escritos pelo Virgílio. Nessa mesma onda da Eneida, eu queria mostrar O Paraíso Perdido, né? Nessa edição aqui que está sendo lida pela Isadora. A Isadora está caminhando com passos bem lentos assim na leitura do Paraíso Perdido, sobretudo porque é um texto bem difícil e que pede aí um pouco de estudo e um pouco mais de lentidão nessa leitura mesmo, para estar atento aos signos que o Milton, né? Paraíso Perdido de John Milton, gente, confundi aqui, mas enfim, que o Milton constrói, a complexidade dessa obra, as várias referências. A própria Eneida do Virgílio é uma referência importante para o Milton. E, né, sobre isso, eu inclusive queria falar sobre um dos livros que eu comprei no mês passado, né? Eu e a Isadora compramos, que é esse aqui, essa edição da Ediouro, né, da Universidade de Bolso, uma coleção famosa da Ediouro, editora que infelizmente fechou, mas que é a versão do Paraíso Perdido, traduzida, se não me engano, é pela Maria Conceição Sotomayor, desculpa, a Conceição Sotomayor. E o que ela faz é passar esse texto aqui para a prosa, né? Então ela vai pegar justamente aí o livro do Milton, na versão em inglês, e vai fazer uma tradução em prosa. A primeira desobediência do homem e o fruto dessa árvore proibida, né? Só que isso tudo vertido em prosa. Lembrando que o Paraíso Perdido é escrito em versos. Então, basicamente, foram esses os livros lidos, né, pela gente. Na verdade, eu gostaria de acrescentar mais um, não terminei de ler, mas é esse aqui, Os Sinos da Agonia. Também foi uma leitura que eu comecei no mês de fevereiro e vou me alongar com ela. Sinos da Agonia, de Otran Dourado, um livro considerado aí a obra-prima do Otran Dourado, que é um escritor mineiro, né, muito importante, aí, mas muito pouco conhecido. E eu estou indo bem devagar com esse livro aqui, né, com Os Sinos da Agonia, porque eu estou achando bem difícil. É uma escrita que está agarrada, eu estou avançando devagar mesmo, assim. O livro apresenta muitos desafios, porque basicamente o Otran pega a tragédia de Hipólito e Fedra, né, e vai passá-la aí para um regionalismo brasileiro. Vai misturar a tragédia de Hipólito e Fedra com a Inconfidência Mineira. E assim, né, se você tem essas referências, se você conhece a tragédia, o livro flui, né, mas seria importante que você tivesse, né, e não é o meu caso, que você tivesse dimensão histórica da Inconfidência Mineira, saber quem são os personagens-chave, o que aconteceu, né, enfim. Então, quanto mais você souber desse contexto histórico tematizado pelo Otran nos Sinos da Agonia,
melhor vai ser, mas não é o meu caso, como eu disse. Então estou precisando, inclusive, estudar para poder ler Os Sinos da Agonia. Os livros, não, faltou, eu ia falar que era só isso, mas eu esqueci de falar desse pequenininho aqui, o Sófocles, né? Édipo Rei, do Sófocles. Essa tragédia que eu já li, já reli, agora estou relendo mais uma vez aí, por causa de uma enquete que a gente fez justamente aqui no Duras Letras, e que teve, né, o tema de Édipo e de sua família, da maldição, a tragédia, como mais votado, né, para que eu fizesse um vídeo comentando sobre isso. Então eu reli Édipo Rei, mas eu reli assim, numa sentada. Eu basicamente sentei, consegui terminar a pressa, adorei, inclusive, toda vez que a gente relê esses clássicos, vão surgindo coisas novas, né? Coisas novas que eu, inclusive, vou levar para comentar no vídeo sobre Édipo. Mas, enfim, fica aí também como um livro lido nesse mês de fevereiro. Com isso, eu quero dizer que a conta em geral, ela é pequena, né? Então, nós basicamente lemos poucos livros. A Isadora leu O Paraíso Perdido e O Som do Rugido da Onça, e eu li aqui, basicamente, o Édipo Rei, né? E O Som do Rugido da Onça também. Os outros eu apenas comecei. Sinos da Agonia, A Eneida de Virgílio, só. Então é isso, né? Basicamente foram esses os livros lidos. Mas o que eu queria falar aqui é que a gente preza muito pela qualidade das leituras. Então, o nosso ritmo de leitura ele costuma ser assim mesmo, né? Não está nada fora do normal. Isso não me espanta ter lido só esses livros e começado alguns. Que a gente preza muito por essa qualidade de leitura, gosta de fazer essa leitura que é hipertextual, né? Ou seja, começa a ler um texto, se aparece uma referência que a gente não conhece, dá um Google nela, né? Vai ver quem está falando. Se tiver alguma bibliografia indicada no próprio livro, vamos lá, né? Pega isso para ler, pega isso para estudar, para a gente justamente criar aí uma relação até mais aprofundada com a própria obra que a gente está lendo, né? E aí isso acaba diminuindo a velocidade da nossa leitura. Uma coisa que eu queria falar é que, né, há um tempo, né, no começo desse ano, eu e a Isadora a gente estava conversando e tal, falando sobre literatura, como de costume a gente faz, e uma das coisas que apareceu pra gente, né, foi aquela velha brincadeira de qual livro você levaria, né, para uma ilha deserta, né? Ou se você pudesse, né, essa foi a pergunta que a Isadora fez e que meio que está orientando aí a minha lista de leitura imaginária nesse ano, que é: se você só pudesse ler mais 10 livros, né, a partir de agora, né, amanhã, a partir de amanhã, você só pode ler mais 10 livros na sua vida, né? Quais livros seriam? Né, que você ainda não leu, claro. E eu fiz essa listinha, né, uma lista mental ali, inclusive coloquei a Eneida, né, nessa lista, né? E assim, a pergunta, o que ficou dessa lista, independente da resposta que você tenha, o que eu criei aqui e tal, que eu usei para responder, a questão é: por que a gente não lê esses livros, né? Eu fiz essa lista com as 10 leituras que eu gostaria, né, que se eu pudesse ler, só ler essas coisas, eu leria, e são livros que de fato eu nunca li e que eu estou sempre esperando o momento certo para ler, né? E depois de ter feito esse embate e ter discutido isso com a Isadora, eu decidi que eu vou ler os livros dessa lista, né? Eu vou tentar, sempre que possível, pegar esses livros para ler. Inclusive, né, eu aproveito de estar falando justamente disso para comentar sobre mais um dos livros que eu comprei aí no mês de fevereiro, que é esse aqui, né? Sim, eu digo sim, que é um livro, né? Sim, eu digo sim, é o título, mas o subtítulo é Uma Visita Guiada ao Ulisses, de James Joyce. Né? Eu comprei esse livro por quê? Porque eu estou planejando ler o Ulisses esse ano, ou melhor dizendo, né, retomar a leitura, mas eu vou retomar a leitura do início. Eu já tinha começado a ler o Ulisses do Joyce uma outra vez, em outra oportunidade, mas não consegui avançar, eu empaquei uns capítulos lá e não rendeu a leitura. E esse ano eu decidi, e como ele está na minha lista de 10 livros que eu pretendo, que eu gostaria de ler, né, eu resolvi encará-lo mais uma vez. E provavelmente essa leitura vai começar assim que eu terminar a Eneida. Né? Então eu já estou aí me preparando, né, eu estou um pouco longe. Se eu estou lendo um canto por semana, a gente ainda tem mais umas 7 semanas pela frente, mas eu já estou aí me preparando, em fase de preparação para ler o Ulisses do Joyce. E o bom de ter esse livrinho aqui do Caetano Galindo é porque a tradução que eu vou usar para ler o Joyce ali, o Ulisses, vai ser justamente a do Caetano Galindo, que foi publicada pela editora Penguin, né, a Companhia das Letras.
E fica isso como um convite aí para quem quiser também já começar a se preparar, dar uma olhada na própria edição, ir atrás desse livro aqui. Eu não sei se ele é tão fácil de achar, eu encontrei ele por sorte assim, em venda de sebo, mas enfim, né, se puder, tiver oportunidade, ir sondando esse tipo de coisa e ir construindo aí um repertório já para a gente poder encarar junto o Ulisses do Joyce. Eu estou gostando muito de fazer a série sobre a Eneida, né, do Virgílio, de ler os comentários de quem está participando e tudo mais, quem está acompanhando a leitura. Isso é muito bom e motiva a gente assim, até a seguir, né, com o Virgílio aqui. Mesmo quando o canto parece muito chato, mais arrastado e tal, me dá vontade de estar aí, né, encarando isso, tentando desvendar as coisas, encontrando símiles, encontrando os catálogos, para poder trazer para o vídeo. Né? Enfim, fica como uma motivação. Acho que ler em companhia, ler junto é muito bom também. E com isso eu encerro esse vídeo, pessoal. Com esse convite, né, e com essa pequena lista de livros aqui, eu simplesmente encerro e agradeço por você ter visto, né, se você está vendo até aqui. Deixa o like, comenta, né, você costuma, né, fazer essas listas, costuma estabelecer metas mensais de leitura, o que você tem lido, deixa os comentários aí que eu vou adorar ver, vou adorar saber o que vocês estão planejando, como é que vocês levam esse tipo de coisa e tal. Obrigado por ter assistido e até a próxima.